é uma aula em conjunto com um evento de mestrado, no qual a palestra acaba sendo aberta para demais interessados, não só para a turma. Antes da gente dar início, só vou contextualizar como está a palestra na nossa disciplina. Aí eu dou as boas-vindas ao professor Marlon, que agradeço muito pela presença, por aceitar nos conceder essa palestra, e aí eu passo a palavra para ele. Então, só vou fazer a breve contextualização aqui. Então, hoje é a nossa segunda aula da disciplina. Aí a gente teve na semana passada a apresentação do Oscar. Essa semana é a apresentação do professor Marlon referente à controladoria no Will Bank, e semana que vem a gente vai ter o Rafael Pedicone relativo à contabilidade na empresa, na startup de eventos Celebrar. Então, só para lembrar a nossa programação, das 19 às 19h20, né, a discussão da dinâmica. Às 19h20 a gente dá início à palestra e a abertura para perguntas. 20h50 a 21h15 o intervalo. Das 21h15 às 23h a gente passa para o outro ambiente da Blackboard, e aí a gente faz a discussão nos grupos e a breve apresentação dos grupos, que são os grupos que vocês já têm, aqui da semana passada, e nessa semana a gente tem aqui o Marlon, que ele atua no Will Bank. O Will Bank, a gente traz aqui, que ele foi fundado em 2000, o Marlon vai trazer mais detalhes, acho que então eu nem vou colocar esses pontos aqui, tá? Da transparência aqui da disciplina. E o nosso palestrante, eu acho que eu também não vou, tem todo aqui, o currículo também tá disponível para vocês, mas ele, no material que ele trouxe, ele também vai se apresentar, então eu acho que podemos pular essa parte. Aqui as leituras prévias, que a gente depois discute na segunda parte, e a atividade também, que a gente discute na próxima etapa. Então, feito isso, essa breve contextualização, eu agradeço a presença do professor Marlon. Acredito que vai ser uma oportunidade ímpar que a gente vai ter de ver uma empresa inovadora como é Will Bank e os aspectos que isso implica na controladoria, né? Então, muito obrigada, Marlon, por ter aceito nos conceder essa palestra, e passo a palavra para você. Obrigado aí, Juliana, pela apresentação. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também acabo dando algumas disciplinas na FPCAF, mas acho que vim aqui falar como o Will Bank hoje também é muito importante, falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui como empresa, como a nossa área aqui de controladoria é diferente, enfim. Acho que aqui é um bate-papo, então fiquem à vontade de querer me interromper, fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, para ser mais um bate-papo até do que uma apresentação aqui mais massiva, teórica para vocês. Então aproveitem aí o microfone e pode me perguntar a qualquer momento. E então, seguindo um pouquinho aqui, contar um pouquinho aí primeiro quem que eu sou, né? Da onde que eu vim, minha trajetória para vocês. Como a Juliana já adiantou, eu estou como responsável pelo time de controladoria aqui no Will Bank. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, como que é a área, então depois eu explico o detalhe aqui, as áreas que estão no currículo. Antes do Will, eu estou aqui vai fazer um ano agora. Eu comecei em janeiro desse ano, e um ano bem intenso. A gente brinca aqui dentro que parece que foram 7 anos esse ano. A gente fez bastante coisa aqui no nosso time, eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente. E também, antes disso, eu fiquei 4 anos aí atuando na controladoria, os últimos 3 anos e meio como responsável pela controladoria no Nubank. Então, também foi uma escola que me ajudou muito aqui no Will. Basicamente, também entrei lá em 2017 com menos de 1 milhão de clientes e saí de lá já com mais de 30 milhões, agora acho que está beirando uns 40 milhões de clientes, e enfim. E também é um orgulho ver o que o Nubank conquistou, né, onde chegou, acabou de abrir capital, hoje é o banco aí que tem o maior valor de mercado da América Latina e a quarta maior empresa em valor de mercado do Brasil. E
E apesar de eu ter saído um ano atrás, já tinha feito muita coisa para esse IPO e parte do time que eu, mas o resto da galera lá do time ajudou a montar, foi o time que construiu tudo isso. Então, também é um grande aprendizado. E aqui no Will a gente também tem muita coisa legal e oportunidade aí de crescimento. Eu acho que até alguns diferenciais também que depois eu vou falar para vocês. Posso fazer uma pergunta, Marlon? Vai lá, Cristiano. Você comentou do Nubank, né, do crescimento e tal, né? Qual que é a perspectiva, assim, quando a gente olha esses modelos de valuation que a gente está estudando aí na matéria de finanças corporativa, por exemplo, né? Você atribui valor às coisas a partir de um fluxo de caixa positivo, de um lucro, né? A metodologia que for, né? E quando a gente olha esse nível de valuation que um Nubank chega, por exemplo, né? Que não é justificado por caixa positivo, fluxo de caixa positivo ou lucro, né? O que tem por trás? Qual que é o futuro? Onde está o valor desse negócio? Porque eu imagino que em algum momento essas metodologias de valuation vão fazer sentido para essas empresas, né? O que falta para chegar lá? Sim, acho que é uma boa pergunta, assim. Primeiro, acho que tem uma premissa que é mais simples do que não é o que a gente estuda na teoria, que no final o preço é quanto alguém quer pagar, né? No final do dia, a gente faz metodologias, métodos para tentar chegar num valuation mais próximo, para conseguir precificar de alguma forma, mas no final tem todo um fator por trás de precificação que é um pouco mais subjetivo às vezes. E no caso do Nubank, eu acho que assim, na verdade, eu acho que no caso de qualquer empresa que está numa fase de crescimento muito acelerado, que ele vinha de um processo mais de venture capital, de private equity, que são investimentos numa empresa mais de early stage do que uma empresa já que estão no mercado consolidado há anos, eles têm alguns fatores que estão muito mais relacionados a... Deixa eu só admitir uma pessoa que foi... Muito a perspectiva de crescimento lá na frente, né? Então, hoje, quando você olha o crescimento do Nubank, o quanto que ele consegue agregar de market share por mês, é muito agressivo. É algo, acho que a gente nunca viu aqui no Brasil em outra instituição financeira um crescimento tão acelerado. E além disso, aí já é uma opinião minha, tá? Não estou falando que é algo que eu vi no Nubank ou que eu vi em algum lugar, zero informação confidencial. Na minha visão, o Nubank ele tem um outro fator que ele hoje ele consegue penetrar muito forte no mercado de crédito no Brasil, quando outros fintechs não conseguiam esse crescimento acelerado. Então, ele tem uma penetração muito forte. Ele tem uma marca muito forte. A experiência do cliente é muito positiva lá. E ele consegue crescer nesse nível absurdo, sem comprometer esses níveis de qualidade de atendimento. Então, isso também é um fator que, por exemplo, quando você olha o NPS, que é o fator de avaliação aí que as empresas, que o mercado costuma olhar para olhar a qualidade do atendimento, o Nubank ele consegue ter uma escalabilidade muito grande. Ele sai de 1 milhão de clientes para 46 milhões e com NPS alto ainda, com crescimento de time, mas não na mesma proporção de crescimento de clientes. Então, hoje o Nubank tem 5 mil funcionários, mas assim, se você for olhar o crescimento de 1 milhão para 46 milhões, proporcionalmente teria que ser muito maior. Então, tem esses fatores. E tem outro fator também que o Nubank, ele, de alguma forma, se você for olhar bem, ele é uma empresa brasileira, mas ele tem um capital do exterior, sócios fundadores de outros países, tem muita gente lá dentro de outros países, e ele tem muita cultura internacional. Então, assim, tanto que lá dentro, basicamente, a maioria das reuniões, cerimônias, passei aqui, desculpa, são tudo em inglês. Então, se ele tem uma cultura bem focada no internacional, e ele está em expansão para a América Latina. Então, você tem tudo bem que o México ainda não decolou tanto, mas Colômbia já dá indícios que vai decolar muito. Então, você tem fortes indícios de que ele consegue, talvez, replicar o que ele conseguiu no Brasil em outro mercado. E o capital agora injetado, ele vai dar perspectiva para o Nubank ir para aquisições, comprar outras empresas, eventualmente, eu não sei, um banco, etc. E ele já tem diversificado bastante a linha de negócio dele, né? Ele compraram a Isinvest, que virou a Nuinvest agora. Então, eles estão no segmento de investimentos, eles estão distribuindo seguro, enfim, eles estão correndo atrás de diversificação, que era um ponto que o Nubank era cobrado muito. Mas que o Nubank não tem muito pressa lá dentro para fazer as coisas. Eles têm uma cultura muito de fazer o melhor, sem comprometer,
tipo, a qualidade. Então, mesmo que eu tenha que demorar muito mais que meus competidores, eu vou entregar o melhor dentro daquilo. Então, assim, a minha visão é um pouco de toda essa precificação, e às vezes o que acontece é que às vezes um setor inteiro está mal precificado. E aí quando vem um player desse que puxa a precificação, em algum momento os outros players que estão dentro do mesmo segmento terão que de alguma forma ser reprecificados também por dado o valuation novo do Nubank. Então, acho que assim, o valuation do Nubank ele é muito positivo para outros players, como o Willbank também. Então, mostra que tem potencial ainda. E mesmo com o crescimento do Nubank, se for olhar o market share dos 4 maiores bancos, 5 maiores bancos, ainda é muito grande. Então, assim, é um mercado que, na minha visão, ainda não teve uma disrupção ainda, tá? O Nubank ainda não disruptou o mercado. Ainda tem muita coisa a ser feita. Então, acho que é um pouco isso, mas eu concordo que vamos dizer, o burburinho da marca, tudo isso ajuda um pouco a subir um pouco o valor, porque aí você consegue negociar mais, né? Não, Respondido? É a minha visão. que tem muito de valuation que fala a quantidade de clientes, né, crescimento de clientes, novas contas e tal. Mas em algum momento isso vai ter que ser esses clientes terão que ser monetizados, né? Vai ter que extrair algum resultado, algum lucro desses clientes, né? Qual que é o caminho para essa monetização? Acho que, Fico, vou te falar, com certeza está lá no prospecto do Nubank, não é nada sigiloso, mas basicamente e o Nubank já deu vários discursos nesse sentido, é que hoje o Nubank até então não dava, até que agora esse ano a operação do Brasil deu um lucro, né? Foi a primeira vez que deu lucro a operação do Brasil. Quando você olha o todo, ele ainda está com prejuízo, porque tem as empresas do México, Colômbia, que ainda estão numa fase de investimento. Mas, enfim, o ponto é que crescer gera custo. E você colocar um cliente de um banco para dentro, você tem que constar a birô de crédito, você tem que confeccionar o cartão dele, tem que entregar esse cartão. O cliente ele leva um tempo para começar a usar o cartão de crédito, monetizar o cartão de crédito, gerar retorno. E até mesmo para usar como banco principal, às vezes ele demora sair de um outro bancão para ir para uma fintech como banco principal. Então, tudo isso tem um custo de investimento, que é o custo de aquisição do cliente. E assim, as curvas, se você olhar as safras antigas de clientes do Nubank, elas são rentáveis, elas se pagam. E então, hoje em dia, é o preço do crescimento ou prejuízo. Só que agora a gente vê uma guinada com o lucro vendo, é sinal que ele está começando a agregar outros serviços que têm rentabilidade também, além do puro crédito de cartão de crédito, que é um crédito que é naturalmente um pouco mais arriscado, né? Ele do que os outros. E também por trás disso uma boa política de crédito, uma boa precificação de quais clientes você está aprovando ou não, qual o limite concedido. E isso tudo também as fintechs em geral, as empresas, elas vão evoluindo com o tempo, né? Então, quanto mais você tem base, mais você conhece os clientes, mais você conhece o comportamento deles, você consegue ter essa fórmula mais calibrada no final do dia e conseguir dar um crédito que gere um custo-benefício para você, dado o risco, retorno, mas que maximize o seu retorno. Então, é um pouco disso, assim, e são estratégias de um mundo mais novo, assim, várias empresas vão nesse caminho de queimar dinheiro, de crescer, que é uma estratégia mais, vamos dizer, a la China do que Vale do Silício, né, que era mais voltado até o retorno até então. Então, você vê empresas como a Amazon já indo para um caminho, né, que a gente te vê de prejuízo constante e tal. E, obviamente, uma hora você precisa mostrar, né? Uma hora que você ganha um mercado suficiente grande, você precisa começar a parar de crescer um pouco e gerar outros produtos para vir um retorno. E aí vai um pouco do sonho de cada empresa até onde que ela quer chegar no número de clientes, né? De calibrar o quanto que é o máximo ali, e quanto que ela vai ter capital para queimar para chegar nesse máximo. Mas uma vez que ela chega nesse máximo que ela acredita que é o melhor, ela para de crescer e aí o retorno vem. Vai ser interessante observar como que vai Sim, ser sim. esse caminho. Obrigado. Nada. Bem, gente, e aí voltando aqui, eu passei então lá pelo Nubank, então já a gente falou um pouquinho aqui do Nubank, e anteriormente também trabalhei bastante tempo na área de controladoria no BTG Pactual,
e também na área de normas contábeis no Safra. Então, acho que até no Safra eu falo que foi uma boa escola para mim, no sentido que eu trabalhei numa área de normas, eu tinha que estudar o dia inteiro, eu brincava que eu ganhava para estudar. E, e foi onde me formou muito como profissional dentro do mercado financeiro, de conhecer as regras específicas de Bacen, COSIF, etc., para quem trabalha com banco aí sabe bem. E de formação eu sou contador também, formado aí em alguns anos já, eu me formei em 2012, ainda aqui na FE, na USP. Estou terminando meu mestrado aí na luta, então quem também está aí no mestrado, eu sei a luta de vocês, enfim, como que é difícil terminar o trabalho aí de conclusão, então estamos juntos. Enfim, esse aqui é meu currículo, tem o meu LinkedIn, celular, e-mail, quem quiser entrar em contato com alguma coisa, também estou à disposição aí depois. Bem, falando sobre o Will Bank, vou dar um pouquinho de contexto da empresa. Então aqui, quando muita gente já até, talvez antes de alguém me perguntar, me pergunta por que eu saí do Nubank e vim para o Will, que saí de uma empresa que está chegando a ser um incubador, um incumbente agora no mercado, né? Uma empresa grande, listada agora, enfim, versus uma outra startup. Eu entrei no Nubank e lá era bem, tipo, comparado ao tamanho hoje, tinham 300 funcionários e agora bateu 5.000. Então, eu entrei num momento bem startup, vamos dizer assim. Quando você entra numa startup, para quem nunca trabalhou, é meio que assim, a área de controladoria acaba sendo muito mais controladoria, né? A gente acaba sendo meio que severino na empresa, ajudando em tudo. E então, tudo que era discussão regulatória, de envolver até compliance, jurídico, a gente acabava ajudando em todas as frentes. E isso até é uma coisa legal, porque empresas de fintechs, geralmente o perfil de pessoa que está na área de produtos, tecnologia, não necessariamente são pessoas que vieram do mercado financeiro. Então, a área de finanças dentro de uma fintech, ela acaba sendo muito mais estratégica e muito menos que um back-office, igual muitos bancos. A gente precisa participar ativamente muito do negócio e na implementação de vários processos. Então, eu tive a oportunidade de ajudar muito em processos que nunca, eventualmente, num outro lugar tradicional, eu poderia ter a chance de fazer. E até muitas coisas que, eventualmente, você imagina que, quando você entra numa estrutura que já está implementado, você acha que brotou ali, né? Nunca existiu alguém que implementou, mas quando você vai numa startup que não tem nada e precisa implementar, você precisa aprender como fazer aquilo. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a NuConta lá no Nubank, eu tive que acabar ajudando, eu e mais algumas pessoas do meu time, até uma que é o Lucas, que trabalha comigo aqui hoje no Will. A gente teve que fazer a implementação do SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, que é basicamente se conectar no banco e criar um código de banco. Por exemplo, 341 que vocês mandam um TED lá para o Itaú, fazer toda essa infraestrutura. Claramente é uma estrutura de back-office, mas lá no Nubank tinha que colocar a mão na massa nisso. E então você aprende muito. E aí, conforme a empresa vai crescendo, ela vai se hierarquizando mais, naturalmente. Até um processo de um IPO requer mais burocracias, processos. E aí eu estava meio que com saudade um pouco de, vamos dizer, de pôr mais a mão na massa, meio que até um espírito empreendedor, de tocar, construir de novo. E aí o Will me surgiu. E aí eu acho que além de tudo isso que eu falei para vocês de oportunidade que uma empresa mais no estágio mais inicial proporciona, eu acho que o Will ele traz muito um aspecto social até muito mais forte que o Nubank. Assim, eu acho que eu vou falar aqui um pouco para vocês de onde a gente está, que mercado, que público a gente atende. E assim, a gente quer basicamente o propósito, o valor da empresa é resolver o problema de pessoas que não têm acesso, que são as pessoas que recebem não ao crédito. Então, a gente acredita muito que o crédito ele é um motor de mudança de vida. Ninguém consegue mudar de patamar social sem ajuda, sem crédito, então a gente acredita muito nisso. E aí, quando a gente olha para alguns dados, isso fica muito evidente. Então, hoje, por exemplo, 1 em cada 3 brasileiros no Brasil é desbancarizado ainda. Então, é 1/3 aí da população ainda não tem acesso a banco. E desses brasileiros, 2 em cada 3 não tem acesso a um cartão de crédito. Por mais que pareça ser comum no nosso meio todo mundo ter cartão de crédito, existem muitos brasileiros ainda sem cartão de crédito por aí.
Então, é um número muito baixo. Quando a gente compara o Brasil com outros players, a gente vê que 27% da população tem um cartão de crédito, por exemplo, versus Canadá, que tem 83% de pessoas com acesso ao cartão de crédito. E aí o que a gente vê muitas vezes, acho que todo mundo já passou por uma situação disso, ó, de ter alguém que pede o cartão emprestado do outro para utilizar, para fazer algum pagamento. Então, assim, por mais que as pessoas acabem usando, as que têm titularidade de um cartão ainda é baixo. E aí você vê que 45 milhões de desbancarizados no Brasil movimentam mais de 810 bilhões por ano, que são os informais da economia. Então, a gente tem muito dinheiro girando nesse mercado, fora do sistema financeiro, por dinheiro físico ainda. O Pix, eu acho que ele ajuda um pouco a reduzir esse número, a gente vê como maior adesão das pessoas, mas ainda existem muitas pessoas que fazem uso apenas do dinheiro físico. E aí, quando você olha quais mercados são relevantes e mal atendidos, a região Nordeste, ela disparada é a que é mais mal atendida pelo sistema financeiro. Você vê ali quanto mais amarela é maior o serviço financeiro, então está muito concentrado em Sul, Centro-Oeste. Até quando a gente olha para o Sudeste, ainda existe oportunidade, por incrível que pareça, parece que às vezes São Paulo seria o principal, mas quando você faz per capita, o Sul, o Centro-Oeste e o Sul ainda conseguem disparar. E Minas, a gente sabe que tem um grande vazio no norte de Minas, que é muito próximo do Nordeste, da realidade, né? Até que até eleitoralmente falando, Minas acaba sendo um divisor de águas, né? Quando você vai olhar ali as divisões de votações. Então, é muito por essa característica da região norte de Minas ser muito parecida mais com a realidade da Bahia, por exemplo, do que do resto do Sudeste. E aí, quando a gente fala do Nordeste, dessas pessoas que não são atendidas, 75% delas evitam recorrer a bancos no dia a dia e 86% afirmam que os bancos não se importam com eles. E os principais motivos é que, primeiro, que eles simplesmente não confiam, ou o produto bancário é muito complexo, difícil para eles, para a realidade deles, ou os produtos bancários são caros. A gente fala, por exemplo, tem uma conta corrente com uma tarifa de R$10 por mês. Para a gente pode parecer nada, mas para alguém que ganha menos que o salário mínimo, que depende de um Bolsa Família, que agora, enfim, é o Sei Brasil, né, mudou o nome, e R$10 pode representar um arroz que o cara vai comer no final do mês. Então, assim, é um pedaço muito grande, às vezes, da renda dessa pessoa. Então, dado isso, acho que Perdão, passei 2 vezes aqui. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Travou aqui. O produto Will, ele acredita muito nisso. Hoje a gente de que atender essas pessoas. Hoje 60% da nossa base está no Nordeste. E aí grande parte da nossa base de clientes, ele na verdade está concentrado além do Nordeste em cidades do interior do Nordeste com menos de 80 mil habitantes. Não são as capitais, nossos principais públicos. Então a gente chega em lugares que grande parte dos nossos consumidores, ele tem um único cartão que é conosco. Então assim, mostra que a gente realmente chega num pedaço de uma parcela que muitos bancos não chegam, eventualmente nem o Nubank. E aí, até olhando uma estratégia, o Nubank ele começou muito forte em São Paulo, né? Ele era, alguns anos atrás, quando eu trabalhava na Faria Lima e comecei a ouvir falar do Nubank, confesso que naquela época até com um ponto de interrogação, será que isso aí vai para frente, um cartãozinho só, o que é isso? Já falei isso e fui cuspi caiu na minha testa, né? Para cima lá, acabei indo trabalhar lá e dando tudo certo, e hoje é o maior banco aí. Então, assim, mesmo lá na Faria Lima, eu via que muita gente começava a usar o cartão do Nubank, mas pelo status de estar usando uma fintech, que não cobrava, e na época tinha um convite, né, que as pessoas ficavam brigando pelo convite, inclusive vendiam convite na internet. Então, o Nubank começou muito aqui. Nosso público, nosso produto começa muito no Nordeste e hoje ainda tem até uma participação menor no Sudeste. Então, realmente a gente começou num público, num nicho específico. E a gente acredita muito nisso, que, cara, a gente tem que ter uma visão simples, clara e amigável na comunicação. Então, a gente está falando com um público desbancarizado que precisa entender o produto que ele está comprando, sem tarifa nos serviços prestados. Então,
enfim, ser um banco digital que não cobre tarifa, que não comprometa a renda dessas pessoas. E a gente está sempre, na nossa visão, a interação constante com a base de clientes e todos os feedbacks são alimentados e a gente vai remodelando o produto de acordo com as necessidades e feedbacks do cliente. Então, a gente acredita muito nisso como produto. E aí, enfim, essa carinha do nosso aplicativo, a gente hoje oferece aí cartão de crédito, cartão de débito, opção de pagamentos, transferências, saques, recarga de celular e opção de investimento via CDB. Então, enfim, do ponto de vista de produtos, assim, a gente acredita que para nossa clientela é o básico que ele precisa no dia a dia. E, enfim, obviamente que a gente tem anseio de entrar em outras frentes, outros produtos, mas assim como, no caso, até fazendo parada no Nubank, a gente acredita que a gente tem que ir aprimorando constantemente e entregando o melhor para ir para um próximo passo de produto. E, deixa eu só passar aqui. Isso é um pouquinho de produto. E aí, agora eu vou entrar um pouquinho mais nos valores da empresa, que eu acho que é legal também falar com vocês. Falando um pouco de valores, o primeiro valor que a gente tem aqui é o de protagonismo. Então, a gente acredita muito, dentro aqui do Will, que o seu trabalho é a expressão de quem você é. Então, aquela visão mais antiga de que o seu gestor, seu líder tem que dizer o que você exatamente vai fazer, para onde você vai, eu acho que isso não é o que a gente acredita, mas, enfim, muitas empresas estão nesse caminho. Então, acho que cada um precisa ter... Aqui a gente acredita muito no autoconhecimento, saber o que move a pessoa e o que gera paixão. Pelos próprios valores e pelo próprio produto que eu falei para vocês ali, já acaba filtrando muito no processo seletivo pessoas que acreditam nisso e que compram a ideia. Pode ir lá, Pedro. Boa noite a todos aí. Desculpa te interromper, mas uma perguntinha sobre essa questão que você falou do Nubank, né? Do Nubank anteriormente. Eu fiquei em dúvida com relação ao PDD, o PCLD ali, né? A provisão de crédito para devedores. Questão assim de você entrar no caso de uma área que tem uma renda per capita menor. E está trabalhando com crédito com elas, como que é o impacto desse percentual de dívida que fica? Porque eu acredito que deva ser um percentual alto. Então, a gente, quando vai olhar na operação, eu tenho que suprir, né, essa deficiência de caixa provinda dos devedores duvidosos. Eu queria entender mais como que é a tratativa, né, que a controladoria, né, vislumbra isso daí, para buscar uma receita que cubra essa parte. Uma boa pergunta, Pedro. Algumas pessoas sempre perguntam isso quando a gente fala aqui do Will. Assim, em primeiro lugar, eu acho que tem um ponto, assim, aqui eu vou falar um pouco mais, falar um pouquinho da história mais do grupo. A gente já está há alguns anos operando, né? Assim, se você for olhar o total do grupo, que é uma empresa que nasceu como família empreendedora do Espírito Santo, que já tiveram outras marcas dentro do grupo, que era antigamente a Visto Financeira, virou Pag em 2017, e agora a gente fez esse rebranding para o Will. Então, a gente já tem 15 anos aí de experiência de know-how de concessão de crédito. Então, primeiro ponto, aquilo que eu falei, né? Quando você tem bastante conhecimento já há algum tempo, você já tem um modelo bem mais robusto. Então, você já conhece o perfil, os hábitos daquela classe específica que você concede crédito, do tipo de cliente que você concede de crédito. Então, a gente já tem um modelo bem robusto, que calibra já muito isso. Então, assim, obviamente, a gente quer dar crédito para todo mundo, mas com consciência, né? Também, assim, eu não saio dando para 100% do grupo. Acho que essa é uma coisa que a gente pensa muito aqui, como que a gente vai conseguir chegar um dia nesse percentual, mesmo que seja algum crédito com garantia, alguma outra coisa. A gente tem que mirar isso. Mas, obviamente, hoje é o que você falou, né? Se eu começo a dar crédito enfim, sem esse filtro, eu vou perder queimar caixa, que é justamente as perdas que eu vou ter que ter mais capital regulatório para quem trabalha em banco
sabe que por mais que a perda aqui que a gente está falando, eventualmente, ela esteja falando de uma provisão ainda, eu já concedi o crédito e eu sei que dependendo do nível de provisão já, eu não vou recuperar tanto esse crédito. Então, eu preciso ir aumentando o meu capital para continuar operando. Então, a gente tem esse cuidado, sim. E aí tem um outro ponto que a gente sempre fala que muito, igual eu falei, muito desses clientes, eles só têm o nosso cartão como único cartão, né? E a única forma deles ganharem algum fluxo de caixa dentro do mês, né? Por exemplo, eu recebo meu salário no dia 5, mas eu não tenho mais dinheiro, mas eu preciso me alimentar, preciso comer, né? Então, muitos dos nossos clientes acabam usando o cartão para as necessidades básicas. E são essas necessidades básicas que eles priorizam o pagamento. Então, assim, por mais que a gente esteja falando, às vezes, de um público mais simples, eles não tendem a deixar de pagar o cartão de crédito para conseguir ainda comprando a cesta básica, por exemplo, os alimentos mais básicos. E aí o trabalho que a gente tem é de trazer outras pessoas para a base que não só as classes mais favoráveis, para compensar também o nível de gasto, do mix de gastos, né? Ter pessoas que vão gastar mais em eletrônicos, que geram um retorno maior para a gente. E aí até um ponto importante que você falou da PCLD, mas para quem não sabe, o cartão de crédito, a receita dele vem da tarifa de intercâmbio, que a gente chama, né? Que é cada transação de cartão que eu passo a maquininha, um percentual dessa compra ele é guardado e distribuído na cadeia de pagamentos, que eu vou falar lá na frente, que é o emissor, aí tem a bandeira, tem o credenciador. Então, a gente, comissão de pagamento, também tem receita proveniente dessas transações e não só dos caras que rotativam, que pagam multa, juros, numa situação de atraso do cartão, que também é uma fonte de receita relevante para as instituições de pagamento, e para os financeiros, mas que também só vem a somar ali perto do gasto da tarifa de intercâmbio. Então, acho que é um pouco isso. Acho que, não sei se eu te respondi, Pedro, ou ficou algum outro ponto? Ô, Marlon, não, isso mesmo, tá? Fico agradecido pela explicação. É isso, obrigado. Acho que o ponto é bem válido mesmo. Quando você começa a pensar, mas as pessoas estão numa camada mais baixa, você imagina que realmente a provisão é maior, mas tem todo esse ponto aí que eu te falei também. Eu sou contador, auditor externo, e a gente pensa muito na contabilidade. Na hora que você começa a falar, a gente começa a vislumbrar muito balanço. E vislumbrei na hora a questão de risco de crédito, né? Mas obrigado. É isso, obrigado pela pergunta aí. Então, voltando aqui ao protagonismo, eu acho que é um pouco isso, né? Então, as pessoas, a gente não lidera pessoas para atingir o nosso propósito, então elas que fazem. Acho que aqui a gente busca muito pessoas que trabalhem, que adicionem ao nosso propósito, que corram atrás, que se conectem com o nosso objetivo e que naturalmente elas vão descobrir como fazer as coisas, onde chegar. E eu acho que isso que faz a mágica acontecer dentro aqui do Rio, no ponto de vista de projetos, de entregas. Outro valor muito importante para a gente é a colaboração. Então, a gente acredita muito que nada é entrega individual, é tudo em equipe, time, e saber resolver problemas entre pares e não depender só de hierarquia é importante, ter trocas, feedbacks, confiar no outro, né? Ser vulnerável, transparente em conversas difíceis. Então, transparência, né? Tomar decisões além do benefício próprio, desapegar de verdades, enfim, eu acho que isso a gente acredita muito forte dentro aqui do Will. E atitude também, então acho que tem colaboração, protagonismo, mas fazer acontecer sempre, isso é importante, não é ficar só no mundo das ideias e entregar. E aí vai muito, não é esperar a resposta pronta, sempre tentar pular os obstáculos, procurar soluções criativas, questionar sempre. Acho que isso é muito presente aqui no Will. Acho que, enfim, passando um pouco até por experiência de outras fintech, igual no Nubank, é um valor muito relevante para esses ambientes mais dinâmicos, mais ágeis e de maior autonomia e empoderamento das pessoas. E aí um outro também para a gente aqui muito importante é dados, né? Então a gente gosta muito de sempre em todas as discussões levar dados que comprovem que a gente está falando nossos argumentos.
Acho que, enfim, a maioria aqui das pessoas são de finanças, também a gente sabe que é importante a análise dos dados para ver riscos, retornos, levantar hipóteses. Então, aqui a gente tenta construir muito a visão baseada nisso. E, assim, mesmo na área de controladoria, a gente tem uma visão de que ter conhecimento de dados é muito importante. Então, aqui a gente tenta ter um time multidisciplinar, ter pessoas dentro do time da controladoria que entendam de extração de dados e que consigam até escalar, né, os processos. Acho que aquele contador que fica esperando alguma área extrair um dado para ele fazer uma análise, ou que fica limitado apenas ao Excel como ferramenta, acho que isso cada vez mais tende a cair, e eu acho que cada vez mais a gente vai construir contadores aí que tenham perfis mais de até conhecimento em linguagem, de código de dados, enfim, outras coisas. Alguém me levantou a mão? Acho que foi se não me engano, a Sandra, é isso? Boa noite, Marlon. Boa noite. Você disse que o Will já está há um tempo, né? Vem de uma fusão, né? Empresa familiar, fusão, que veio modificando. Eu estou com as demonstrações contábeis do ano passado com as de 2019, né? Hoje à tarde eu fui ler e eu fiquei numa dúvida, e você falou, ainda a minha dúvida aumentou muito. E você acabou de falar que veio de mutação, né? Fusão de uma empresa para outra. No relatório da auditoria, diz que a Will Meios de Pagamentos começou a operar em 1º de dezembro de 2019. Na DRE, diz que de 2019, 2020, em comparação a 2019, teve um crescimento de 59,9%. Eu gostaria que você me explicasse, porque no relatório da auditoria não deixa claro. Esse valor de receita que está declarado na DRE em 2019 é somente do mês de dezembro de 2019, ou ele abrange todo o período de 2019? Por quê? Eu pergunto. Porque se for só dezembro de 2019, há uma discrepância de um mês em comparação com o ano todo. Concorda? Porque a gente analisa balança, a gente analisa uma empresa períodos iguais. Eu não posso analisar um período diferente do outro. Concorda? Sim, mas não são períodos diferentes, não. Vou explicar lá. O 2019, a gente teve uma cisão, não fusão, da Vista e da Pag meios de pagamento, que era a Pag, o produto Meu Pag. Então, o que teve ali, esse balanço, ele representa a operação Pag, que é o produto que virou Will. Então, a demonstração financeira de 2019, ela foi feita via saldo de cisão, separando as operações das duas empresas. Então, a comparação de dezembro 19 com dezembro 20 é da operação Pag, que teve a mudança de marca para o Will, mas que é basicamente o mesmo CNPJ. E só mudou o nome e a descrição da razão social, que saiu de Pag para Will. Mas tanto que hoje a gente ainda a gente tem cliente nas duas bandeiras, tanto na Pag e na Will, que a gente está no processo de migrar toda a carteira, 100% da carteira para o Will. Então, quando você olha a comparabilidade, ela realmente é do período de 2019 inteiro contra 2020. Ali realmente tem a comparabilidade, tanto que foi auditado, e o auditor realmente, é o que você falou, né? Ele precisa de uma comparabilidade de períodos razoável, tem que ser igual. Ah, sim, é porque da forma que ele colocou no relatório, o que dá a entender é que esse valor de 2019 é de dezembro de 2019, né? Aí eu estava analisando, verificando, falei assim, não pode ser, porque aí essa discrepância que você não teve balancetes mensais, porque esse foi um balanço de demonstração financeira de abertura do novo CNPJ. Mas ele se refere à operação que foi cindida, que ficou no CNPJ ao ano inteiro, entendeu? Sim, agora você explicando, a gente entende. Só que essa informação faltou no relatório do auditor, deixar claro
dessa cisão. Eu vou até ler para você aqui, ó, ele começa o relatório dizendo que a Will Meios de Pagamento é uma das maiores instituições de pagamento e que teve seu início em 1º de dezembro de 2019. É assim, aí que ficou no ar, mas agora você explicando, lógico, né, tá certo, a gente entende o raciocínio, a análise e a comparabilidade é perfeita. Só que da forma que ficou no relatório, deu a entender que o Will Bank ele nasceu dia 1º de dezembro de 2019, e que não é o fato, né? Como você já explicou, veio de uma cisão de uma empresa anterior, mas beleza. E no caso, o CNPJ nasceu naquela data, mas a marca, o produto já existia. Só o CNPJ que nasceu. Talvez o contexto dele, como auditor olha para o CNPJ, para a entidade, acho que ele quis enfatizar isso e não o produto, entendeu? Mas aí, para quem vai analisar um produto, né? Se você vai analisar, a gente vai analisar como você deu em comparação ao Nubank. Se eu for abrir uma conta em um banco digital e eu como contadora, vou analisar a empresa, as ponderações, como o colega perguntou, né? PCLD, provisão de crédito de liquidação duvidosa. Eu vou olhar parâmetros anuais, né? E da forma que está aqui, em um mês ele teve uma discrepância nas receitas em comparação a um ano todo seguinte, dá margem da gente falar assim, o banco não é tão rentável, entendeu? Porque ele, na verdade, ele teria que desmembraria o mês de dezembro dos outros meses para mostrar qual realmente foi a evolução do período da carteira de clientes. Porque em 2019, na verdade, a carteira de clientes é da empresa anterior, que teve a cisão. Entendeu? Entendi. Então, não está claro o seu ponto, mas realmente a comparabilidade ela está correta, só acho que foi o texto ali. Obrigado pela colocação. Alguém mais está dando mão levantado? Oi, Marlon, é a Fabiana aqui. Eu tenho uma Fabiana, dúvida, não sei se você vai explorar um pouquinho mais para frente, mas como você mencionou aqui dados, esse modelo de banco, produtos digitais, no formato mais leve, vamos dizer assim, eu tenho interesse em saber, ainda mais que você já passou por bancos tradicionais, como BTG e Safra, se na parte da contabilidade o banco também vamos dizer assim, leve, mais digital, como que acontecem os processamentos na contabilidade, se tem menos lançamentos manuais, ou se dentro de casa ainda passa por muitos desafios operacionais e com processos que precisam ser mais estruturados. Perfeito, acho que é uma boa pergunta. Acho que assim, tem dois lados, tá? Eu acho que o acesso à tecnologia e a facilidade de se propor, de tentar novas formas de se trabalhar dentro de uma empresa mais digital, ela é muito maior, você tem muito mais possibilidades do que, por exemplo, uma empresa mais tradicional, familiar, até você pedir uma ferramenta nova, conseguir budget, aprovação, é um mundo, assim, é bem burocrático. Então, acho que é muito mais ágil a tomada de decisão e ela é muito mais aberta a propor, a tentar novos mecanismos e formas de se trabalhar. Mas, obviamente, quando a gente fala de uma empresa com crescimento muito acelerado, alguns processos eles são muito mais rápidos do que a gente consegue acompanhar na controladoria. Então, tem desafios ainda, existem lançamentos manuais, não é querendo frustrar todo mundo de trabalhar na fintech, mas eles, de fato, eu estaria mentindo falando que não existe. Então, assim, existe um desafio muito grande ainda nesse sentido, mas é muito mais no acompanhamento, né, do desenvolvimento, porque os times de produto também eles são mais ágeis. Entrou no mudo. Eu apertei alguma coisa aqui no teclado sem querer, deixa eu tirar ele daqui de perto. Deu para ouvir que o time de produtos eles são mais ágeis? Então, eles são mais ágeis e criativos, então eles estão sempre ali pensando, eles conseguem implementar mais rápido do que num banco tradicional também.
E a controladoria precisa acompanhar essa velocidade, e a gente sabe que a controladoria, às vezes, a gente está mega ocupado com outras demandas, como auditoria, demonstrações financeiras. Então, a gente tem ainda um processo burocrático por trás, a gente tem que reportar documentos para o Banco Central como instituição regulamentada pelo Banco Central. Então, assim, existe esses dois mundos. A gente precisa lidar com a burocracia, mas a gente precisa ser dinâmico e pensar diferente. E aí, nesse sentido, acho que, por exemplo, tanto minha experiência no Nubank aqui no Will, as propostas e as tentativas que a gente teve de mudar a forma de trabalhar sempre foram muito bem-vindas. Vou dar um exemplo que a gente está começando a pensar aqui no Will. A gente já tem um time hoje de dados que está na diretoria de dados, que trabalha full-time com a controladoria. Então, a gente tem pessoas de outros perfis, outras formações trabalhando com a gente, dedicado em alguns projetos. E a gente, cada vez mais, não sei se acho que é um termo bastante comum no mercado, mas que hoje é muito mais comum para a parte comercial e não tanto para a controladoria, que é o termo de Bank as a Service. Bank as a Service basicamente são o quê? São, principalmente nos meios de pagamento, isso é bem comum, são empresas que vendem plataformas horizontais que permitem que outras fintechs, outras startups pluguem no sistema deles e que eles façam toda essa parte mais burocrática de processual, de back-office, regulatório, forma do Banco Central, contabilização, etc. Então, assim, na minha visão, e é uma coisa que eu quero tentar implementar aqui, que eu acho que isso é disruptivo comparado ao que se faz em outras áreas, é que a controladoria, a área de finanças, nunca foi parte do Bank as a Service. Ela era apenas uma consumidora da plataforma. E aqui a gente está desenvolvendo a nossa própria área interna, não para comercialização, mas para horizontalização dos nossos processos. E a controladoria, meu time, vai ser parte do time multidisciplinar da Tribe de Bank as a Service. Então, a gente vai ter pessoas com formações contábeis que vão estar dentro do time de Bank as a Service, desenvolvendo sistemas de controle, desenvolvendo contábil e pensando uma forma de ser mais escalável, mais robusto e mais confiável. E aí, dentro desse time, a gente consegue trabalhar via metodologia ágil juntos, desenvolver os processos, testar de forma dinâmica. Então, já faz, já testa, já tem algum erro, já cria backlog de novo, que é um pouco da metodologia ágil. Então, assim, a gente pretende construir uma plataforma que seja muito robusta para finanças também, que não seja só uma plataforma robusta para a experiência de produto. Então, que mesmo lá no Nubank, a gente chegou a fazer a plataforma de Bank as a Service, mas ficava numa diretoria diferente, não tinha time de finanças participando junto, a gente era só cliente interno. Então, acho que esse é o diferencial que a gente quer tentar fazer aqui. E aí eu propus a galera aqui, não sei se eles são malucos ou não, mas compraram uma ideia. Então, e eu acho que é um pouco muito disso, da nossa cultura, de tentar, de aprender com os erros e mudar rápido se der errado. Mas tentar algo diferente do que vem sendo feito nas controladorias tradicionais. Então, a minha visão é que no futuro a controladoria ela é parte de tecnologia, ela não é parte de finanças no final do dia. Eu acho que ela deveria nascer naturalmente do processo. Uma vez que eu tenho todos os movimentos financeiros de entrada e saída de caixa e provisões de caixas futuros, que é a accrual, né, ou outro tipo de provisão, o sistema ele já deveria lançar uma partida dobrada automaticamente. Então, deveria ter um contábil no nível mais analítico possível de transações. E aí acabar também com um pouco essa lógica de sistemas que reprocessam o passado. A contabilidade é a melhor estimativa do que eu tenho hoje. Eu não preciso voltar 3, 4 dias para reprocessar um sistema inteiro. Vamos daqui para frente. Eu identifiquei hoje um ponto, eu vou corrigir hoje, mas obviamente, eu estou falando aqui dentro do materialidade, gente, de auditoria e tal. Se tiver alguma coisa que seja reprocessado material, a gente volta. Mas, assim, acabar um pouco essa lógica de, entrou caixa aqui 2 dias depois, eu vou reprocessar o sistema inteiro para contabilizar esse caixa, e aí depois eu acabo ferrando outro processo no sistema que a minha receita fica errada, eu já não consigo mais achar nada, que é um pouco da vida de quem trabalha em controladoria em banco, sistemas assim. Então, é um pouco, enfim, minha visão aí de como que deveria ser a controladoria daqui para frente. Pelo menos aqui a gente vai tentar fazer isso. Então, essa plataforma de Bank as a Service, ela funciona assim, ela recebe uma série, ela vai receber todas as informações e depois ela vai ser
por ser uma plataforma, ela vai ser habilitada a mandar qualquer output de acordo com o que o regulador pedir. Isso. Entendi. Então, assim, ele pode ser moldado. Então, ele é um grande repositório que pode ir combinando os dados, é isso? Que eu posso plugar qualquer produto lá? Na verdade, assim, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu falei que eu tenho produto conta, eu tenho produto cartão de crédito. Hoje, como a maioria das empresas fazem, cada produto tem é descentralizado o desenvolvimento. Cada um desenvolve suas plataformas. Então, ele faz desde a experiência do app até a parte de controle e, eventualmente, às vezes, até o contábil. Então, por exemplo, você trabalha no banco que tem produtos diferentes, você vai falar de TI, da parte contábil, você vai falar com o cara do câmbio. Se você quer falar de derivativos, você vai falar com o cara de TI do derivativos. E você está todo descentralizado a informação, mas no contábil, quando a gente consolida isso, nem sempre isso casa as transitórias, né? Quando eu liquido um produto contra o outro. O que a plataforma ela faz? A plataforma ela é horizontal, então eu tenho uma plataforma transacional, por exemplo, de caixa, que vai ter Pix, TED, boleto, etc. Se o produto de cartão ele precisa do Pix, ele vai chamar essa plataforma. Se o produto de conta vai usar o Pix, ele chama essa plataforma. No final, o único lugar está fazendo transacional e, consequentemente, esse o único lugar está gerando contábil de tudo quanto é caixa. E quando aí eu tenho que falar de contábil, eu estou falando com o meu time que está dentro desse time, dessa plataforma, e não do produto. O produto vai olhar só a ponta de fora, a experiência do cliente. Ele não tem que saber o regulatório, regra de IOF. É a gente da plataforma que tem pessoas de negócio que atuam, que entendem daquilo, que vão especificar. E aí, então, a contabilidade, vamos dizer assim, ela passa a gerar informação para o produto, e não o contrário, entendeu? Tipo, eu vou dizer para o produto quanto que é os juros que ele tem que pagar para o cliente, porque eu calculei os juros com a minha calculadora. E não o produto vai dizer e vai mandar para a contabilidade, e que muitas vezes o cara lá do produto não sabe o contábil disso. Então, meio que, para mim, é uma inversão da ordem da controladoria. A gente, como protagonistas, eu falei de protagonismo, né? Gerando informações para o business e não o contrário. Não sendo uma área passiva que só junta um monte de número que, no final, a gente tem que rezar para bater. Que muitas vezes não bate, a gente sabe disso. E aí fica lá a gente até 2 da madrugada achando onde não bateu. Acho que alguém está de mão levantada aí. Não sei se eu respondi, Fabiana. Posso passar? Posso? Respondeu. Quem nunca, né? Já senti essa dor também. Marlon, boa noite. Uma Boa dúvida noite. em relação à parte regulatória, né? Curiosidade, né? A princípio, todas essas bandeiras digitais, Nubank, aí, Will, C6, né? Elas estão em cima de CFIs ou IPs, né? A princípio, elas não são banco, né? Me corrija se eu estiver errado, né? E também fala muito da conta digital e, a princípio, também elas não trabalham com depósito à vista. Como que é esta relação aí com o regulador, onde, assim, existe uma venda de uma conta digital, de um banco digital, mas não é um banco, não tem depósito à vista? Como que está esse relacionamento hoje com o regulador? Na verdade, assim, mesmo as instituições de pagamentos, elas estão dentro, apesar de não fazerem parte do SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, elas estão sob a supervisão do Bacen, né? Então, todas as operações que se conectam com o IP, com outro tipo de instituição autorizada pelo Banco Central, está tudo regulamentado pelo Bacen e o processo ele já é sabido como é. O que acontece é que as instituições de pagamento elas surgiram através da Lei 12... Nossa, eu vou falar a lei aqui, mas é 12.168, eu acho. Depois eu vou esquecer, que é de 2013. Que é a lei que instituiu os arranjos de pagamentos, instituições de pagamentos. E então, a partir disso, isso foi muito movimento também da agenda BC+, né, de trazer competitividade para o mercado, trazer novas opções de serviço para as pessoas. E as instituições de pagamentos, elas vieram muito para ofertar soluções de pagamentos, assim como o próprio nome diz, né? E não serem instituições de alavancagem de risco. E por isso que as instituições de pagamento elas não podem carregar depósito, porque depósito ele tem aquele efeito multiplicador que a gente sabe que é controlado via compulsória. Isso, que é onde o Banco Central, o governo regula a parte do macroeconômico de quanto você quer de conceder crédito no mercado. Então, ela não tem esse poder, então ela não pode captar dinheiro via depósito para se alavancar.
Basicamente, o que ela ganha... acaba sendo um benefício também, né? Isso. O que ela acaba tendo é receita de serviço. Então, ela pode ter transações de pagamento de boleto, oferir algumas tarifas sobre esses serviços, enfim, o próprio rendimento das contas de pagamento. Aí existe essa nova figura de conta, que é a conta de pagamento, e que não é conta corrente nem depósito a prazo. Você pode pagar uma rentabilidade para o cliente, mas isso ele é casado via a aplicação do dinheiro no título público do governo, né? Que é a gestão de pagamento, para você pegar o dinheiro, aplicar e aí repassar a remuneração desse título público para o cliente, que ela tem opção ou não. E aí, como, enfim, o cartão de crédito, ele acaba fazendo com que as empresas vão para a CFI. Por quê? O cartão de crédito ele é um instrumento de crédito que não tem juros se você está em dia. Então, esse é um instrumento de crédito que qualquer um pode ofertar e que não é considerado agiotagem, porque eu não estou cobrando juros. Basicamente, que lá agora fora, nos Estados Unidos, eles inventaram agora que tem o produto que é Buy Now, Pay Later, que os Estados Unidos está achando que é inovador, a gente já faz isso aqui há muito tempo. E, então, isso mostra que se você precisa bancarizar essa dívida, a gestão de pagamento não pode fazer isso. O que lá no passado o Nubank foi a primeira instituição, vamos dizer, de relevância dentro do mercado como gestão de pagamento emissor de cartão, porque a maioria começou como emissor de moeda eletrônica, oferecendo wallet de conta, ou como credenciador, né, como a Stone, a PagSeguro e tal. Poucos foram para o mercado de crédito. O Nubank, acho que na época foi um dos poucos mesmo. E aí, ela precisa bancarizar isso. Você tinha duas soluções. E aí, na época, o Nubank não tinha CFI. Você bancariza via uma cláusula mandato com outra financeira do mercado. Só que aí o Nubank e as outras financeiras não queriam correr o risco. O que o Nubank fazia? Ele recomprava um instrumento de SCB, né, o título de crédito, e carregava no balanço. Só que, obviamente, isso você está carregando risco de crédito no balanço. E aí, acho que foi até... Quando tem uma nova norma, novas instituições, alguns pontos vão surgir só depois de discussão. E aí o regulador viu. E aí, enfim, o próprio Nubank acabou indo para o caminho de abrir uma CFI. Então, ele abriu uma financeira do grupo que faz essa bancarização e que carrega o risco de crédito. Que aí pode entrar também em discussão que aqui a gente vai longe, tá? Que é regulatório. Não, acho que a minha dúvida era só mais assim, né? Esse fluxo financeiro aí de desarranjo de pagamento acabou virando uma conta corrente, né? E, a princípio, isso já está, então, muito bem, assim, em relação ao regulador, muito bem entendido. Então, Sim, não há problema nenhum, né, de ser uma conta digital, então. Né? Porque ele criou uma modalidade nova, que é a moeda eletrônica. Tá. Então, você passa a ter 3 tipos de moeda no Brasil. Você tem a moeda eletrônica, que é a moeda de conta de pagamento, que não é instituição financeira. Essa conta ela não pode ser base de funding. Então, por exemplo, a instituição de pagamento tem que alocar 100% do valor em compulsório via título público, não existe, não é 34, enfim. Você tem a moeda escritural, que aí sim é a conta corrente, conta poupança, enfim. E você tem a moeda física, que é o dinheiro físico. Então, isso dentro da norma tá bem claro que é um produto que e assim, hoje por existe. que elas não se tornam um banco em função do tamanho que elas atingiram hoje? Por que elas, de CFI, já não vão para banco? Tem algum problema estratégico, interesse? O que é o... porque eu acho que o negócio, o Nubank, hoje está no varejo. E hoje, por exemplo, no caso do Nubank, ele consegue ofertar todo o produto para o varejo via uma IP, uma CFI, e ele tem a DTVM agora, né? E corretora, que eles compraram a Isinvest. Estrategicamente não tem necessidade. Né? Não tem necessidade, e aí se você vai para um banco, você tem todo um custo de observância grande, né? Então, requer mais capital algumas vezes, que esse é um ponto que está sendo discutido, que deve estar então, é isso que está em discussão hoje, norma. né? Em função do tamanho dessas que seriam pequenas, né? Que ficaram grandes, né? Talvez em revisão, esse custo de observância também elas não deveriam ter, né? Que tende a esse custo de observância, essa diferença, assimetria regulatória morrer. E aí sim, em algum momento, vai ser mais sentido para um banco. Mas mesmo assim, se você fosse correr para um banco, teria uma licença, uma empresa mais nova para controlar, transferir a operação. Então, assim, às vezes o operacional disso também, dado o que ele já faz hoje, não precisa, entendeu?
Aí só também uma dúvida jurídica, né? Tudo bem se vender como banco, sem ser um banco? Isso daí também não tem problema, então, né? Juridicamente não houve nenhum problema jurídico por Não, isso, né? você pode ver que todos que são banco não são bancos em português, né? Tá. É bank. Isso é uma outra coisa também, né? Tá. Nosso direito é assim. Não, eu também fiquei admirado por isso, tá? Até acompanhando um pouquinho a história da Acreditas, Até, né? não, Acreditas até nasceu com o nome inglês, né? E eles foram obrigados a trocar o nome, né? Então, depois que ficaram as outras, aí, se eu fosse Acreditas, eu ia falar, peraí, por que eu não posso voltar a ter meu nome em inglês também, né? mas aí abriu margem, porque aí tem Nubank, tem PagBank. Tem, Então, mas você vê, houve uma mudança aí do regulador. Houve uma mudança do regulador, ele está bem mais aberto aos novos competidores, enfim. Existem várias coisas, por exemplo, eu não sabia, esses dias eu estava, por exemplo, médico dermatologista, às vezes você não faz a residência em dermatologia, mas você faz um outro curso lá e pode exercer a profissão, você nunca pode falar dermatologia em português, mas você põe em inglês, e aí tá ok. Então, existem algumas saídas nesse sentido para alguns segmentos. Coisas de Brasil, né? Também dá uma noite de conversa aí, coisas do Brasil. Não, tá bom. Perfeito. Obrigado aí. Nada. Ô, Juliano, não sei do tempo, eu estou falando aqui, mas até que horas mesmo que a gente vai? Até a gente tem até 10 para as 9. Temos, Perfeito. como você preferir, se preferir depois agora deixar as perguntas para o final ou intercalar, aí é teu critério mesmo, como for melhor para você. Tá bom. Eu acho que a gente pode ir indo assim, que já tá, as perguntas estão surgindo, acho que é mais dinâmico, porque a gente não volta. Ok. E tinha mais alguém de mão levantada? Eu acho que baixaram. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu Tarcísio aqui. Eu estava de mão levantada. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Primeiro, Sim. não sei se vocês estão me ouvindo. Tudo bem, Marco? Tudo bem, você, A minha pergunta estava um pouco em linha com a conversa que você estava tendo com o Vidal agora. Essa questão da assimetria que a gente tem hoje de tratamento regulatório, né, entre as fintechs e os grandes bancos. Né? Eu vejo, pelo que eu leio, eu vejo de um lado os grandes bancos reclamando disso, né, principalmente na parte de exigência de capital. No seu dia a dia, né, na interação que você tem com o Banco Central ou reguladores desse tipo, como é que você vê a evolução disso? Perfeito. E aí a Acho que segunda assim, pergunta, né, que deriva disso, assim, pensando agora em controladoria, né? Se quando você avalia o banco e áreas de negócio, há essa avaliação adicional também do e se fôssemos um banco, será que os nossos negócios são rentáveis, não são, serão? Como é que isso fica no dia a dia de vocês? Perfeito. Acho que assim, até saiu uma consulta pública do Bacen ano passado, que é a 78, que justamente é para acabar um pouco essa simetria. E, obviamente que assim, acho que o intuito do Bacen foi facilitar no início para que pequenos surgissem, porque a gente sabe que abrir uma instituição financeira não é para você precisa de um capital robusto, enfim. Até por isso que existem instituições de pagamento que não tem esse risco de crédito. Mas a gente sabe no final do dia o mercado é criativo, ele vai criando meios de incorporar riscos sem necessariamente ser uma instituição financeira. E tem um ponto que, por exemplo, aí é um pouco da dor dos grandes bancos, porque eles já nasceram como banco, inclusive no mercado de cartão. Então, para fins de capital regulatório, hoje todo transacional de cartão à vista, eles alocam a RWA, né, que é a métrica de risco aí de Basileia. Então, eles alocam capital sobre isso. E as IPs não. Então, um pouco, acho que o banco ele vai sempre pesar porque ele vê arriscado esses novos entrantes e aí uma forma também de bloquear esses novos entrantes via tirar esse benefício regulatório que eles têm. Então, acho que assim, a nova norma deve se passar. Eu acho que eu chutaria que deve sair ainda até esse final desse ano, porque era para começar em 2022, né? O novo controle, e saiu algumas novas normas recentes falando de prudencial com o IP líder. Então, o que vai se existir? Vão se existir configurações de conglomerados prudenciais. Então, um conglomerado que é liderado por uma instituição de pagamento vai ter uma exigência X. Uma que é um banco que controla uma IP, e aí vão existir alguns tipos de conglomerados. Então, você consegue balancear um pouco, assim, não pesar muito para quem tem uma operação menos arriscada,
e manter para quem já tem full banco, e, enfim. Então, acho que essa é um pouco a saída que o Bacen tem pensado, mas que, obviamente, que vai muito por um caminho também de... Eu acho que no futuro deve caminhar muito para um caminho de segmentação, né? A gente sabe que hoje, dentro de risco, tem as segmentações Bacen prudenciais, de S1 a S5, e... Porque, na minha visão, eu acho que é muito... até injusto você requerir de um player muito pequeno que tem um serviço muito específico o mesmo nível de capital que um banco. Enfim, você acaba matando a concorrência e entrada de novos players no mercado. Então, acho que assim, o Bacen vai tentar achar uma redução de assimetria para o caso de players que estão já muito grandes, destoando dos pequenos, mas de alguma forma manter algum benefício inicial. Então, acho que é assim, você tem um benefício inicial, mas depois você toma um tamanho, uma relevância, aí, poxa, não faz mais sentido ter esse waiver aí do ponto de vista de capital. E eu acho que assim, quando a gente vai fazer, eu acho que nem tanta área de controladoria, mas até área de negócios, quando eles vão fazer essa análise de que a gente deveria ir para um banco, abrir uma empresa X ou outra, obviamente que a controladoria ajuda na parte de know-how regulatório, essa parte de custo observância, de preciso constituir comitês, preciso ter membros externos ou não, que tem todos esses outros custos que eu não falei, né, que é muito mais até de riscos do que de finanças. Se eu vou ter que ter mais capital, enfim, vou ter que ter um plano de liquidez mais robusto. Então, tudo isso é considerado, assim, no momento de decidir em que caminho você seguir. E também, às vezes, a facilidade, né? Porque, às vezes, já tem, por exemplo, um IP, CFI tem um player no mercado que eu consigo comprar e não ter que fazer tudo zero. Um banco, às vezes, é mais difícil achar licença ou pedir do zero. Que também não é fácil chegar lá na porta do Bacen, tem dinheiro, quero abrir um banco. Não é assim o processo. Então, ir para uma IP é o processo mais simples, de fato. Então, tem todo, enfim, esse monte de variável aí a ser considerado. Ótimo, obrigado. Nada. Bem, falando aqui um pouco do último ponto, acho que diversidade também é uma coisa que a gente gosta muito de falar na marca empregadora, e a gente traz até algumas pessoas importantes aqui, uma senior partner da McKinsey, a Vivian, que ela fala que ter diversidade na empresa... Gente, vou tentar passar um pouco mais rápido, porque ainda tinha muita coisa e o tempo está esgotando. E aí, então, ela fala um pouco de maior probabilidade, de ter 33% a mais de probabilidade de superar seus pares no setor se você tem um time com bastante diversidade racial, por exemplo. E também, enfim, até um outro Brian aqui do JP Morgan fala um pouco disso também, de que uma empresa diversa e inclusiva, ela melhora e pode gerar um impacto muito grande, né? Porque você tem pessoas com vivências, culturas, experiências diferentes ajudando no desenvolvimento até do business, do negócio. Então, eu consigo fazer um produto que leve em conta todas essas considerações e que não é um público, que não é um produto elaborado apenas para um público muito igual, muito homogêneo, que vai pensar apenas nas suas necessidades no final do dia. E aí, falando um pouco, eu acho que esses são os últimos dados que eu tenho aqui do nosso time de pessoas. Hoje aqui no Will a gente tem 53% de pessoas brancas, 43% de negras. A gente sabe que hoje a população negra representa até mais de 50%, é a maioria no Brasil, então a gente tem um caminho ainda a percorrer aqui, mas a gente está muito próximo, que a gente se orgulha muito. 3% de pessoas amarelas e 1% de outras raças declarado. Hoje a gente tem mais mulheres do que homens na empresa, então a gente tem uma proporção de 51% de mulheres versus 46% de homens, que é muito raro no mercado financeiro. É uma conquista muito grande aqui nós. E hoje 28% dos nossos colaboradores se declaram parte de LGBTQIA+, aqui. Então, assim, aqui a gente é um dos pilares da empresa, a gente se orgulha bastante também dessas entregas. E aí, falando um pouco, finalmente, aí da marca também, a gente acredita, eu trouxe até essa frase do Bill Gates, que ele fala que bem que é necessário, mas os bancos não. Então, as pessoas precisam de serviços financeiros, mas cada vez mais a gente vê que a gente consegue suprir essas necessidades financeiras por outros players que não bancos. Mas até que a gente falou aqui agora, né? Agora todo mundo é bank, então no final do dia, mais não são bancos, mas é bancos, vocês entenderam, né?
E então, assim, cada vez mais é comum, e tem alguns casos de países muito interessantes, por exemplo, na África, que conseguiram fazer um processo de inclusão financeira muito grande através de smartphones, de moedas eletrônicas que eles criaram lá dentro. Então, acho que Senegal, por exemplo, é um país que tem feito um trabalho muito legal de inclusão financeira. E aí o banco digital, a gente acredita que ele é sinônimo de acessibilidade, né? E a gente já nasce com esse intuito de inclusão e democratização. Acho que a pandemia também ajudou muito esse processo, que muita gente, durante a pandemia, que não queria sair para banco, agência, acabou abrindo o movimento, abrindo contas digitais. Inclusive, esse é um pouco do assunto que eu estou estudando na minha tese de mestrado, o quanto que o auxílio emergencial versus o uso de contas digitais ajudou ou não no processo de inclusão financeira das pessoas. E aí o que vem depois, né? Acho que o que a gente fala muito aqui, né, que hoje os brasileiros em geral eles têm bastante dificuldade de lidar com finanças, né? É um assunto sempre muito tenso, complicado. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que não gosta de discutir sobre finanças, que vai falar de conta, de pagar de conta corrente, já corre fora do assunto, ou discutir sobre crédito, financiamento. Eu mesmo eu não trabalho na frente comercial, mas eu, só por o fato de trabalhar de bancos, quantas vezes as pessoas me acessaram para pedir dicas de investimento, porque ninguém sempre tem dificuldade. E para a gente que de finanças é mais natural, mas para a grande maioria da população é um assunto ainda muito difícil, muito complicado. Então, o que a gente acredita muito aqui é que o banco ele deveria trazer sempre sensações positivas, né? Boas sensações. Então, meio que uma mudança de mindset, de vibe, de mood. Então, por isso que até o nome Will. O Will, ele tem um conceito, um contexto bem legal no inglês, mas o Will é basicamente que poderia ser uma pessoa aqui do seu lado. Will, William, qualquer pessoa próxima. Então, a nossa marca ela já nasce com essa identidade de nome. Então, para ser alguém perto e próximo que você possa contar e não, enfim, uma instituição financeira com nome tradicional, que não remeta a nada de proximidade. E aí, o que significa para a gente, né? Trazer uma experiência simples, leve, um produto que seja fácil entendimento, que a pessoa, enfim, não sinta na obrigação de entrar no nosso aplicativo, fazer alguma coisa, mas que ela acesse de uma forma muito mais alegre e mais espontânea. Então, todas as nossas iniciativas de marketing, de brand, são muito voltadas para essa linguagem de ser próximo, falando com a pessoa como primeira pessoa. Enfim, é um pouco o que a gente acredita como marca. E aí o nosso posicionamento é muito no sentido de criar um conceito de positive banking. Então, ser realmente algo positivo e não aquela sensação de que, puta, eu tenho que falar com o agente do banco. Nossa, aquela coisa que você vai procrastinando sempre. E aqui não, a gente quer ter essa visão. E aí a gente sai, né, que é uma brincadeira com, enfim, bancos tradicionais e digital bank, e o que a gente acredita que é o próximo passo, que é além de digital bank, é o positive bank, que é isso um pouquinho que eu falei para vocês. E aí, falando um pouco finalmente sobre a controladoria, a gente já falou, antecipou várias coisas, mas eu passo aqui um pouco pelo time. Primeiro, essa é uma foto mais recente nossa, foi esse final de semana, que foi a primeira confraternização do time. Ainda estão faltando algumas pessoas aqui, acho que em torno de umas 10 pessoas que não puderam ir, mas agora todo mundo vacinado, enfim, foi com as 2 doses, a gente se encontrou e a empresa ela nasceu em Vitória, no Espírito Santo, o grupo, né? Então tinha algumas, na real, de 30 pessoas, tinham 5 pessoas em Vitória no nosso time, mas Vitória tem praia, né? Então foi justo todo mundo ir para lá. E a gente fez uma confraternização, a gente ficou um dia inteiro junto no barco para fazer enfim, team building. E esse aqui foi o nosso jantar à noite, então acho que assim, essa foto para mim representa muito o que eu já falei muito para vocês aqui na nossa empresa, né? Vocês podem ver que é um time bem diverso, bastante mulheres, pessoas pretas dentro do time. Então, assim, é um time, todo mundo muito engajado, a galera jovem, assim, a gente montou esse time praticamente, alguns já estavam aí na casa há algum tempo, mas aqui a grande maioria tem meses de empresa. A gente
Basicamente, a gente triplicou o time esse ano. A gente brinca que o time é quase que uma família de coelhos, porque a gente cresceu muito esse ano. E o que a gente faz aqui, né? A gente hoje, a gente toca tem a parte do time de Agent Control, que a gente chama, que faz toda a parte de gestão e fechamento, reporte de números para o Banco Central e áreas internas do Will, faz as demonstrações financeiras, atende a auditoria, faz o controle do nosso plano contábil, acompanhamento de implementação de normas contábeis e elaboração de políticas contábeis. O time fiscal, que cuida do apuramento e recolhimento, de impostos, obrigações acessórias, e que tem um papel muito importante também de consultivo e de planejamento tributário dentro da empresa, então dá suporte para os produtos, no desenvolvimento de novos produtos, para a gente garantir que a gente sempre tenha eficiência fiscal, sempre dentro das normas, obviamente. E o time de BUC, que é o Business Unit Control, que faz a parte de acompanhamento de carteiras, então olha a carteira de crédito, de conta, tesouraria, a parte de TVMs, que são os valores imobiliários, faz toda a parte de contabilização desses produtos, explica o resultado, a performance da carteira mês a mês, faz o acompanhamento e contabilização da PLCD, que a gente falou agora há pouco tempo, né, na PDD para os mais antigos de banco, e que é, obviamente, suportado por número de riscos, né, tem uma área de risco de crédito que olha acompanhamento da carteira também. E aí, enfim, é um time que usa bastante também, eu falei, né, de dados, porque hoje a gente analisa a carteira no nível analítico, então é muita base de dados. E tem um time de Regulatory Operations que está junto com o time de BUC, mas que toca a parte mais de envio de CADOCs, tanto de capital como produto. Então, para quem é mais familiarizado com o banco, é o DLO, 3040, 3050, por exemplo. Faz o plano de capital da empresa e acompanha a realização desse plano. Fechamento das carteiras de crédito, a parte mais de back-office também financeiro, fica com esse time. Então, esse é um pouquinho da nossa estrutura. E aí a gente acredita muito aqui no que eu falei, né, que a gente é parceiro da área de negócio e a gente é uma controladoria divertida. Não, a gente não é aqueles contadores, aquela visão de contador que só faz imposto de renda, sentado ali em mau humor. Então, a gente tenta sempre ter uma visão bem global da empresa, linkando o ambiente interno com externo. A gente tem uma forte preocupação dentro do time com pessoas, então recrutamento, treinamento, plano de carreira, muito orientado para o negócio. Então a gente não é uma área que quer simplesmente bloquear os novos produtos, enfim, a gente está ali para suportar para que, obviamente, a gente cumpra todos os regulatórios, mas de uma forma mais dinâmica, mais ágil sempre. A gente acredita muito no uso extensivo de dados e também na implementação de metodologias ágeis, mesmo dentro da controladoria. A gente acha que alguns métodos ágeis, como Kanban, por exemplo, são eficientes para cerimônias da estrutura da área. E a gente é uma área bem leve, integrada. Acho que a gente, uma vez por semana, a gente tem a hora do cafezinho virtual, que fica todo mundo falando de coisas aleatórias. A gente tem nossos happy hours, ainda mais agora que está podendo se ver mais. Então, a gente acredita muito que a gente, como controladoria, a gente pode sim ser leve, divertida, que tem desafios legais em entregas, que não é uma área só de execução e rotina, como às vezes pode parecer. E aí, eu até brinquei com o time, eu falei que isso aqui, na verdade, eu não sei para vocês hoje, mas eu falei para eles que a gente vai usar, que a gente vai criar o Positive Account aqui, igual o do Will, para fazer uma referência ali ao Positive Bank. Que é uma nova Account, a única visão. coisa que não pode ser é Creative Accounting, todo o resto é possível. Não, positivo pode ser, né? Exatamente. Nada de mágicas na contabilidade, por favor, gente. O desafio está em complicar, né? Sim, sim. E assim, eu acho que a contabilidade ela vai evoluindo justamente com a criatividade, novos produtos vão surgindo, novos frentes, enfim. Quando a gente olha o FRS, ele é feito num contexto social daquela época, né? Mas aí quando você olha para algum produto novo, inovador, como que eu vou entender? Qual FRS eu vou seguir? O que eu vou fazer? Então, desafio sempre tem. Marlon, Pois não. vou fazer mais uma pergunta e eu prometo que eu fico quieto, porque eu sei que eu estou atrapalhando o seu tempo aí também. Nada que isso, pode fazer. Você falou um pouco atrás da questão da visão do banco, da gente mudar a visão de banco na sociedade. Né?
Aquela história que o banco é visto como uma coisa ruim, você tem que pegar fila, é um sofrimento ir para o banco, né? Ninguém quer ir para banco, né? E eu vejo até os bancos grandes, eu lembro que o Itaú chegou a publicar alguma coisa que o referencial dele não era mais banco, era a Amazon, eram empresas desse tipo de setor. Mas, assim, efetivamente, existe algum banco no mundo que conseguiu ter serviço dessa forma diferente pela sociedade? Vocês têm algum exemplo que vocês falam, puta, esses caras conseguiram? Mas aí pensando em setor financeiro mesmo, não trazendo Amazon, Google e não sei o quê. Para banco a gente já consegue ver isso? Alguém que é uma referência nesse tipo de comportamento, de percepção na sociedade? E aqui, obviamente, eu estou tirando a questão de África e tudo mais, onde você tinha uma população que não era bancarizada e você passou a ter, de uma forma ou outra, soluções de bancarização, né? Mas em sociedades jamais desenvolvidas em termos de bancarização, onde o banco ele tem esse papel muito diferente e é visto de uma forma muito diferente pela sociedade. Uma curiosidade. Assim, eu acho que talvez aqui a gente comece a ter um pouco com alguém que já está maior, né, que já é mais visualização, assim, o Nubank, ele tem um pouquinho disso, né, pelo menos a parte de burocracia, né, e de atendimento. Acho que ele não tem aquele ranço natural que as pessoas têm na lida diária com os bancos. Então, nesse sentido, seja uma percepção diferente do antigo, mas obviamente do cunho social, assim, indo mais extenso. Eu não vou lembrar exatamente os casos aqui, mas eu sei que na Índia e no México a gente tem alguns casos de cooperativas que são empresas dentro do sistema financeiro também, que tiveram cases bem de sucesso de cunho mais social, inclusive algumas até de dar créditos colateralizados com taxa de juros zero. Tem um case ou outro. Eu não vou lembrar de cabeça agora, senão estaria chutando, mas eu lembro que existem 2 cases bem interessantes na Índia e no México. Que mais no papel ali no aspecto social. Mas assim, o Nubank, eu acho que lá dentro ele acredita muito que assim, vou para outro caso, hoje você tem empresas globais em outros segmentos. Você tem uma Coca-Cola que tem em todo lugar. Você tem vou pegar outra marca aqui, tipo a própria Amazon, enfim, assim, a Apple, são empresas que estão em lugar no mundo inteiro. Mas hoje você não tem, de fato, um banco de varejo que esteja no mundo inteiro. Banco nunca foi global, né? Banco sempre foi regional. E acho que vai muito da especificidade de cada lugar, regulatório, enfim. É complexo você operar um banco Eles no mundo tentaram ser inteiro. globais, mas a regulação falou mais forte e acabou com esse modelo, né? Por exemplo, sei lá, talvez os bancos de HSBC. investimentos. Exato, que veio a crise e derrubou, né? Tiveram que sair de vários países. O que você tem hoje é um resquício um pouco talvez de banco de investimento que tem um escritório de representatividade por um JP Morgan, um Morgan, que tem geralmente escritórios em país, mas que é muito mais focado no IB, né? Numa mesa de crédito mais corporate para empresas grandes e tal. Então, assim, talvez você ter alguém dentro do mercado financeiro que tem esse papel é meio difícil, porque você não é um setor que ainda é global. E, não sei, lá no Nubank eles tinham muito essa utopia de que eles poderiam um dia ser uma Apple do mercado financeiro. Se eles vão conseguir, aí eu não sei. Vamos ver. Que é bem complexo, bem difícil. Eu acho que é meio difícil porque talvez... Porque os bancos que fizeram isso era o que a gente falou, eram bancos, né? Que tinham toda a robustez, o risco, que operavam derivativos, enfim. Agora, talvez você tenha um provedor de serviço financeiro seja outra coisa. Cada vez mais se fala que o sistema financeiro ele vai, no final do dia, virar um grande app, né? Que são super apps, né? Eu também não sei o quanto isso vai virar realidade ou não. Que é basicamente um Rappi da vida, por exemplo, né? Que você tem tudo ali, eles têm conta, tem cartão, você compra farmácia, você compra eletrônico, tudo no único lugar. Então, não sei exatamente se o mercado vai evoluir por esse caminho ou não, mas que falam muito que talvez o sistema financeiro vai ser esses grandes apps que você vai se conectar tudo ali. Enfim, isso eu não tenho resposta, acho que vocês vão ver nas cenas do próximo capítulo. Boa. E aí, enfim, eu acho que passei aqui. Acho que só falando um pouco aqui mais de liderança, né, dentro da controladoria, acho que
construir times fortes e diversos também é um desafio, e as áreas contábeis de controladoria hoje cada vez mais também tem que ter isso em mente. E assim, eu acho que da experiência que eu tive, tanto no Nubank como aqui no Will, acho que algumas coisas a gente consegue implementar nos processos que ajudam muito nessa construção. Primeiro ponto, acho muito importante é as entrevistas sempre ter diversidade de entrevistadores, então, porque se eu vou ter sempre o meu viés e trazer pessoas muito parecidas comigo, então, a gente estava fazendo um processo seletivo, a gente, aqui pelo menos a gente tem feito, a gente traz pessoas de níveis diferentes, desde estagiário até o gestor da área, para entrevistar junto, ter mulher na entrevista, não só homem, ter uma visão feminina que não masculina, então, parece coisa simples, mas isso aqui ajuda muito a tirar vieses dentro de um processo seletivo e trazer realmente diversidade. Outra coisa que a gente gosta bastante de usar é sempre ter business cases nos processos seletivos. Acho que quando a gente está formando um time, a entrevista ela não diz tudo, mas num case a gente consegue avaliar tanto conhecimento técnico como comportamental também, né? Porque a gente vê como a pessoa reage a um questionamento, enfim, até a um ponto de mais de conflito, como que ela reage naquela situação. Então, é um instrumento muito interessante na hora de utilizar no processo seletivo para formar times. E cada vez mais pessoas que agreguem a cultura, até mesmo antes do técnico, acho que... E aí, o importante é que agreguem, não que tenham a cultura da empresa. Tem alguém com o fone ligado, acho. Pronto, foi. E... Pois não. Nesse ponto de garantir a diversidade, né? Minha pesquisa de mestrado é nessa direção. E quando a gente fala, né, na entrevista, de você fazer no recrutamento, um dos pontos principais que meus entrevistados trazem, que é muito difícil você fugir do bias, né? De você não querer contratar alguém igual a você. Vocês têm algum protocolo que vocês seguem no sentido de pensar qual que é o perfil que você quer trazer, que valores estão faltando para o time, etc.? Acho que assim, obviamente que o primeiro ponto que surge numa abertura de vaga é a parte técnica, né? Porque estou com uma necessidade de um gap técnico. E aí, assim, eu acho que sendo bem honesto, acho que talvez esse ponto de complementar alguma diversidade específica, a gente acaba não olhando muito, a não ser as vagas mais afirmativas, que direcionam para pessoas pretas ou mulheres, por exemplo, que a gente também já fez aqui no time de controladoria, vagas desse tipo. Mas o que eu, pelo menos, sempre falo com o time e a gente discute é tentar garantir que, pelo menos, o bias seja evitado, porque, por exemplo, um processo seletivo aqui, num case, a gente seleciona pessoas desde estagiário até gerente, e de mulheres, homens, pretos, brancos, a gente tenta ter uma diversidade na entrevista de quem está avaliando. E aqui a gente tem um processo que é meio básico, a gente meio que faz um ranking de notas que não tem uma nota neutra, que é +2, +1, -1, -2. Se alguém do time, mesmo que seja estagiário, fale -2, a gente não traz a pessoa. E isso é o nosso protocolo aqui, nosso combinado. Mesmo eu, gestor, que eu amei a pessoa, eu não vou trazer, por mais dolorido que seja para mim. Então, esse é o nosso combinado, e isso evita um pouco de que a gente realmente sempre traga pessoas parecidas com um gestor que está decidindo a vaga. Então, pelo menos eu vi que isso funciona muito, pelo menos funcionou bem na minha experiência, tá? Legal, obrigada. Nada. E aí, enfim, uma vez a gente construiu o time, a gente precisa gerir, né? Eu acho que algumas coisas que eu acho bem, que a gente fala muito aqui e é importante, transparência como base, então ter todo o relacionamento, tudo que é, mesmo, enfim, não só relacionamento profissional, mas pessoal, acho que transparência é sempre fundamental. E mesmo nas conversas mais difíceis, então feedbacks difíceis, ser transparente é muito difícil às vezes, principalmente, às vezes eu acho que na nossa cultura é bem complicado a gente falar algumas verdades em processos, em feedbacks, mas tenho certeza que experiência própria, quando você adota isso para a vida e começa a ser muito transparente com as pessoas, no final as pessoas acabam concordando mais com você e vê como um acolhimento, porque você está preocupado com a pessoa, enfim.
Então, tipo, tanto aqui como na autocontroladoria que eu tocava no Bank, a gente usava muito isso como mantra do time. Ser tolerante ao erro, então acho que as pessoas erram e tá ok, né? O ponto é o que a gente vai fazer para consertar esse erro daqui para frente. E cada vez mais dar protagonismo e empoderamento aos times. Eu acho que, principalmente a geração nova, né, de 20 e poucos anos, enfim, é uma galera que quer muito protagonismo, empoderamento, que quer sentir parte do propósito, do valor, que entregou algo que faz sentido. Então, a gente está até falando isso com o médico que ajuda a gente em processos de saúde mental, etc. Que isso é um ponto que às vezes até acho que a nova geração está mais certa que a gente, né? Eles não querem fazer alguma coisa que eles não sabem o que é, né? Eles perguntam por quê e querem entender. Enfim, na minha geração, às vezes era mais o chefe mandou, você faz, né? Tem que apertar aquele botão, você não sabe se vai explodir a fábrica inteira, mas você vai lá e aperta o botão porque mandaram. Então, acho que isso cada vez mais e até no time de controladoria, a gente vê que a nova geração de contadores exigem cada vez mais protagonismo e empoderamento no dia a dia, nas rotinas. Enfim, essa nova controladoria que eu falei para vocês, ali bebe muito de agilidade, de feedbacks, então aqui é só um mar de palavras que eu acho bem importante, que hoje fazem parte aí do nosso dia a dia, ser eficiente, ter metodologias de trabalho, rapidez nas entregas, equipe, enfim, tem N coisas aqui, mas é só para vocês terem uma visão aí de que é importante nessa nova controladoria que a gente está chamando. Então, resumindo muito o que eu já falei, cada vez mais dados, tecnologia, times multidisciplinares, os squads que estão aí, que muitas empresas já utilizam, os métodos ágeis, então Kanban, enfim, N outros. Isso cada vez mais ele tem que fazer parte do dia a dia e da rotina do time e ser discutido sobre, pelo menos. Mas também, obviamente, como toda e boa controladoria, a gente lida com as coisas burocráticas do dia a dia, regulatório também é o desafio, tá sempre acompanhando, principalmente instituição financeira, né, resoluções Bacen, saber diferenciar os players do arranjo de pagamento, regras de alocação de capital entre IP e CFI, a gente discutiu bastante isso agora há pouco, as assimetrias de mercado, que a gente também falou. Então, isso tudo gera oportunidades, desafios para os contadores aí dentro da área e consequentemente, muito aprendizado. E aí, por exemplo, falando um pouco do meu mercado aqui de instituições de pagamento. Então, hoje, quem trabalha em instituições de pagamento, desculpa, gente, precisa saber, no mínimo, conhecer um pouco do mercado, o que cada player faz. Então, hoje, dentro das instituições de pagamento, não existe só um tipo específico, existem, na verdade, 4. Existe o emissor de moeda eletrônica, que é o cara que gerencia a conta de pagamento, que a gente falou agora há pouco, que é uma conta, ela é considerada como se fosse uma conta pré-paga, né? Eu estou jogando dinheiro pré-pagando e eu posso utilizar ela para fazer pagamento, para converter ela em moeda física ou escritural. Então, se eu mando dinheiro de uma instituição de pagamento para um banco via TED, via Pix, eu estou convertendo de moeda eletrônica para moeda escritural. Ou se eu saco no 24 horas, eu estou convertendo esse dinheiro em moeda física. Então, para você operar isso, é uma licença. Você tem o emissor de instrumento pós-pago, que é o que gerencia a conta pós-paga, que é o famoso cartão de crédito. Então, por exemplo, você pode operar em mais de um segmento, no Nubank, o Will, aqui a gente faz tanto moeda eletrônica como instrumento pós-pago. Você tem o credenciador, que é a maquininha, que ela faz essa, sem gerenciar a conta de pagamento, ela habilita recebedores para aceitação de instrumento de pagamento. Então, basicamente, ela conecta o emissor de instrumento pós-pago ou de moeda eletrônica via débito, né, com o lojista final. Você tem uma nova figura aqui agora, mais recente, que é o iniciador de transação de pagamento, que é, por exemplo, o WhatsApp. Ele não gera o pagamento, mas ele inicia a transação de pagamento via a função débito, que você se conecta à função débito do seu banco no WhatsApp. Então, esse é um novo tipo. Então, assim, isso tudo aqui são opções são diferentes tipos de sonhos de pagamento que podem existir. E aí, cada vez mais, a gente é necessário entender a cadeia, onde vem o resultado de cada uma das etapas. Então, por exemplo, dentro do mercado de cartão, você tem o consumidor,
que passa no estabelecimento uma compra, ele vai usar o credenciador, a maquininha. Esse credenciador, ele vai mandar o arquivo das transações para a bandeira vai cobrar o emissor, que é o banco que emite, que no caso o nosso é o Will. E aí você tem uma parcela do valor que o estabelecimento teria direito, ela é dividida entre o credenciador, a bandeira e o emissor, que é a tarifa de intercâmbio, que é a receita que eu falei para vocês mais cedo. Então, isso é um pouco da cadeia. E com isso você consegue ver várias coisas, que hoje quem utiliza o cartão de crédito, apesar de não ter a função, não ter a cobrança de juros, quem paga o custo final é o estabelecimento, né? Porque ele quer que consome desse pedaço dele. Por isso que a gente fala muito que hoje tem uma discussão muito grande entre o parcelado sem juros, né? Porque hoje isso acaba vendo embutido no preço da mercadoria, né? Todo esse custo, porque não tem cobrança de juros, esse parcelado. Outros mercados, eles não têm essa opção, né? Você consegue financiar via juros uma transação de parcelado, por exemplo, de cartão de crédito. Então, enfim, isso é um pouco também de desafios aí no dia a dia de uma controladoria, entender todo esse mercado, entender o regulatório por trás. Então, trabalhar no sistema financeiro traz esse regulatório por trás de complexidade a mais, além das normas contábeis de IFRS, que eventualmente também tem as normas contábeis de COSIF, Banco Central, que tem diferenças para o IFRS. Inclusive, agora o Bacen acabou de aprovar o IFRS 9, mas uma versão tropical que tem diferença. Então, surge o desafio de, vou fazer uma demonstração financeira em IFRS Brasil, que tem uma diferença para IFRS internacional, vou ter que fazer mais um ou não. E, enfim, esse tipo de complexidade a gente também tem aqui só por trabalhar no Brasil e ser regulamentado pelo Banco Central. Mas, enfim, essa discussão aí também para outro tópico, que é bem grande e extenso. E era isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. E estou aberto aí a perguntas. Alguém mais quer colocar alguma dúvida? Emerson, eu vi que uma hora você levantou a mão, você quer colocar alguma dúvida? Não, acho que era mais curiosidade sobre que a empresa surgiu no Espírito Santo. Eu sei que a PicPay também, a original, antes de ser comprada pelo banco original, era daí, né? Tem algum polo de empresas financeiras aí no Espírito Santo? Uma coisa mais curiosidade. Olha, eu nunca estudei se existe um polo específico, mas, assim, coincidentemente, acho que talvez porque lá tem algumas famílias bem empreendedoras, né? E aí começou a surgir algumas iniciativas nesse sentido. Tem o, igual você falou, né? O Will, PicPay, enfim. Mas eu não sei se foi algo muito, enfim, tipo, incentivado pelo governo, alguma coisa. Acho que foi mais uma família começou a fazer, a outra também foi indo. Acho que é um pouco isso. Mas eu não sei realmente a história aí do Espírito Santo, vocação para o mercado financeiro. Que a gente tem, né, lá no Porto Digital, lá no City, né? Você tem algumas zonas, né, que surgem esses conglomerados. Né? Era mais curiosidade mesmo. Boa, deixa eu ver essa resposta exata, mas posso pesquisar depois e voltar. Rafael? Opa, Marlon, beleza? Puxa, brigadão aí pela sua palestra. Tem uma perguntinha que eu fiquei na dúvida no começo da conversa, né? Vocês disseram que o Will Bank ele está com foco maior no Nordeste, porque é uma região que vocês veem o maior número de pessoas desbancarizadas, né? E eu acredito que esse número de pessoas desbancarizadas também está muito ligado à distribuição de renda, acesso à internet, acesso à tecnologia. Eu nem sei se você consegue responder essa pergunta, mas como é que você chega nessa pessoa que, poxa, ela não tem acesso à internet, essa pessoa que nem sabe direito o que é banco, como que você bancariza esse cara, assim, que tem um conhecimento menor da tecnologia mesmo? Acho que, assim, hoje, nos últimos anos, a gente teve uma mudança que é meio, que não volta um pouco, que não tem como voltar atrás. Então, mesmo no Nordeste, a gente tem muito essa visão, mas o interior do Nordeste mudou muito. Os próprios programas de benefício de transferência de renda ajudaram muito nisso. Então, obviamente, o nosso produto ele ainda tem um fator que é a internet e o smartphone precisa disso. Então, mas hoje você vê que as pessoas têm muito mais acesso a isso. Obviamente que a gente ainda não consegue chegar nesse outro cara que não tem nem celular.
Mas o que a gente tenta fazer para minimizar, uma vez que mesmo que a pessoa tenha acesso à internet, é o que você falou, são pessoas simples que às vezes mexer no aplicativo é complexo e não precisa ir até muito longe. Às vezes eu vejo pessoas mais velhas da minha família que eventualmente até estudaram, que têm dificuldade às vezes de mexer em alguma coisa ou outra. Então, assim, o que a gente preza muito é o design, ser um produto que receba muitos feedbacks de uso e que a gente vá melhorando a experiência, a forma de clicar, onde que vai a imagem, tudo. Então, a gente faz muita pesquisa de campo de como fazer o design do aplicativo. Então, a gente tenta oferecer um produto muito simples e muito fácil de mexer. É igual geralmente falam que a diferença, por exemplo, de iPhone e Android para a pessoa mais velha. O iPhone é muito mais intuitivo do que o Android. Então, a pessoa mais velha consegue facilmente mexer mais no iPhone do que no celular Android. Então, é um pouco isso. Acho que a nossa ideia é cada vez mais oferecer um produto que seja muito simples e de fácil linguagem para quem não está tão habitualizado, com tanto hábito em mexer com tecnologia. Ah, bacana, perfeito. Ivete? Que sistema vocês usam? E o time de vocês fica em que base? São Paulo? Qual estado? Perfeito. Falando primeiro do time aí, depois eu vou para o sistema. O time, na verdade, assim, hoje a gente ainda está em home office, a empresa. Então, mas assim, o nosso time hoje, a sede da empresa está em São Paulo atualmente, não é mais lá no Espírito Santo. Mas hoje a galera do meu time está muito dividida em São Paulo e Vitória. Mas a gente já, dado o home office, a gente já teve possibilidade de trazer pessoas de outro estado. Então, tem uma pessoa no time que trabalha em capital regulatório, que é do Rio de Janeiro. A gente acabou de contratar um estagiário na parte contábil em Salvador. Então, nesse ponto, o home office tem ajudado a gente a até aumentar a diversidade cultural, inclusive, né? E que sistema vocês usam? Desculpa. Sistemas, fala parte contábil, que é contábil? SAP, que você utiliza? Hoje a gente ainda está aqui discutindo algumas coisas que a gente está mudando muita coisa na controladoria, mas a gente tinha instituição de pagamento e uma CFI que trabalhava meio que segregado, e agora a gente juntou os times, e por isso que a gente ainda está com 2 RPs, né? A gente usa o SAP e um outro sistema menor, que é o R-System, que é do grupo Legions. Mas hoje os sistemas nossos são muito para a parte mais de integração dos produtos e a parte de contas a pagar, né? Hoje todo o controle mais parte core, de que eu falo core, é dos produtos de conta, enfim, é tudo desenvolvimento interno. Tá. Obrigada. Nada. Oi, Silvia. Só uma pergunta rápida. O percentual de pessoas da controladoria perante o total do banco. Quantas pessoas você tem na controladoria e quantas pessoas tem no total da empresa? Hoje a gente tá com 30 pessoas de 1.000. Então, 30 de 1.000? Então o percentual é baixíssimo. Sim. Muito interessante. Nosso atendimento também é interno, né? Assim como no Nubank. Então, hoje dessas 1.000, muitas pessoas são da parte de atendimento. Mas é um percentual menor, e quando eu entrei eram 10 pessoas, então era menor. Nossa, ainda. Incrível. Muito legal. Obrigada. De nada, senhor. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu passo para a Juliana aí. Bom, então, só novamente agradecer, Marlon. À medida que você ia apresentando, a gente está formulando, né, uns programas de umas disciplinas que a gente vai ter mais para frente, né? E uma delas é controladoria no papel de business partner. E na medida que você ia trazendo os pontos, eu estava vendo como que a tua controladoria está como um parceiro de negócios mesmo, né? Não aquela visão mais tradicional do contador que conta o feijão, aquela visão tradicional, é bem uma visão de parceiro de negócios. Então, eu acho que a tua exposição ilustrou bem esse novo perfil, né, do controller como um parceiro de negócios, e
Mais que isso também, se evidenciou características cada vez mais buscadas na nossa área, você mostrou a necessidade de analisar os dados, se basear, né, nas informações, aspectos importantes da liderança, da diversidade. Então, a gente viu na prática algo que a gente vê ainda de forma até na literatura que ainda está incipiente, né? Então, muito bacana você ter trazido essa exposição para ilustrar para a gente essa nova realidade, né, que a gente observa. Então, muito interessante mesmo, muito obrigada, é um privilégio Obrigado contar. vocês aí, Nossa. e bom saber também que a FPCAF está cada vez mais alinhada aí também ao mercado, enfim, as práticas. É sempre bom ver a academia também se renovando e trazendo o que o mercado realmente precisa nos profissionais, é bem legal. Muito obrigada, e precisando da gente, estamos aqui. Valeu, abração. Abração, gente, uma boa noite aí para todo mundo aí. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 9h15, então, no Blackboard, a gente, tá? Tá bom. Pro ambiente do Perfeito. Blackboard, 9h15. Tá bom. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.